Expressão Nacional está de volta agora com as perguntas feitas por você. Tem uma pergunta aqui para o Jarbas Marques. Eu já dei uma palhinha da pergunta no primeiro bloco. É da Léa Matos, de São Paulo. Ela é jornalista e ela diz o seguinte: Jarbas, a oposição ofereceu várias emendas. Eu sei que você não concorda com a capacidade punitiva, aliás, a falta de capacidade punitiva da Comissão da Verdade, mas pelo menos a composição da comissão, o resultado final com as emendas, está bom para você? Eu vou ditar aqui, vou cantar algumas partes do texto. Quem exerce cargo no Executivo em partido não pode participar da comissão. Quem não tenha condições de atuar com imparcialidade, quem esteja no exercício de cargo em comissão ou função de confiança. Pelo menos a capacidade de apuração você concede à Comissão da Verdade. A gente tem muito medo, primeiro, porque a votação no dia 21 pela Câmara foi 1 ano e 4 meses depois do governo Lula enviar ao Congresso. E ele enviou depois que a Justiça Federal obrigou, porque o criminoso é o Estado Nacional, é o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Então, o que aconteceu? Depois veio a condenação pelo Tribunal Latino-Americano. E o projeto vem pronto, acabado. Até agora, nenhum familiar, nenhum grupo de familiar de desaparecido foi ouvido. Nem a presidente da República atendeu aos pedidos de uma audiência. E as manobras dilatórias, como o deputado Ivan Valente falou, de julgar para 46, de 46 houve intercursos de tentativas de golpe de Estado. Mas foi um regime democrático. Isso é uma manobra suja, absurda do ponto de vista histórico, do ponto de vista moral, para a estrutura do Estado Nacional. Se a gente for buscar as raízes, a ditadura civil e militar de 1964, eu digo civil e militar porque os civis sujaram a mão dos militares de sangue e toda a canalha está aí. Quem pagou o salário para o Ustra, o Delfim Neto reuniu com as empresas multinacionais, o Hélio Gasperi já denunciou isso, todos tinham que dar 150 mil dólares. Então, Ford, Volkswagen, a Volkswagen tinha um genocida, Franz Stangl. Quando eu estava preso na PE, ele estava preso ao lado de uma cela, com o nome dele de criminoso de guerra. Então, esse Estado vem pronto e acabado com uma proposta que não traduz a verdade histórica. Então, o golpe começa na Itália, quando o tenente-coronel Humberto de Alencar Castelo Branco é cooptado para o alinhamento ideológico pelo Vernon Walters e volta já com a tarefa de fazer a Escola Superior de Guerra para preparar o golpe. E eu pergunto, e a cassação do Partido Comunista por uma contração da preposição de mais O? Partido Comunista do Brasil, a Guerra Fria, o Brasil, tudo isso. Então, essa coisa não tem sentido abrir isso, esse projeto acabado, estendendo. É uma manobra dilatória. Eu quero fazer essa pergunta para o relator. Por que o projeto foi votado a toque de caixa, com urgência urgentíssima, não passou por comissão? Bom, eu preciso confirmar que este projeto chegou à casa, à Câmara dos Deputados, em maio de 2010, encaminhado pelo presidente Lula. Antes de eu responder objetivamente a sua questão, esse detalhe de quando começa a investigação, a apuração, que é de 46 a 1988, é exatamente o que prevê as disposições transitórias da Constituição de 88, que nós estamos comemorando 23 anos agora, no dia 5 de outubro. Então, lá está escrito que esta data está fixada ali. E a questão da votação, que foi por unanimidade, e onde acolhemos
algumas propostas no sentido de aperfeiçoar o texto encaminhado pelo Executivo, foi resultado de um amplo debate, de uma ampla... Esse debate nunca deixou de estar na mídia e nos pronunciamentos e nas bancadas dos partidos. E houve naquele dia, no dia 21, uma discussão entre os partidos, as lideranças, e me coube ser relator desta matéria, e aí eu fico muito honrado, porque integrando o PMDB, que é o partido da redemocratização e de tantas figuras históricas como Ulisses Guimarães, culminamos com a aprovação desse texto que agora está submetido ao Senado. Por que, Nadine, que o projeto foi aprovado muito rapidamente no plenário da Câmara dos Deputados, para não abrir portas para prováveis críticas e assim dificultar a aprovação do projeto? Olha, não, eu discordo, acho que de forma alguma, acho que a posição que o Legislativo assumiu naquele momento, né, como o próprio jornalista Jarbas falou, de 1 ano e 4 meses, quer dizer, quando o presidente Lula enviou esse projeto ao Congresso Nacional, ainda não tínhamos a decisão da Corte Interamericana que condenou o Brasil no caso da guerrilha do Araguaia. Então, eu acho que isso também é importante se destacar. Então, assim, e mesmo com a condenação do Brasil, no caso da guerrilha, posso falar um pouco sobre isso, não há uma recomendação expressa, não há na condenação algo que diga assim, o Brasil tem que instalar uma comissão da verdade. O motivo do presidente Lula ter enviado esse projeto, justamente na época se discutia o Plano Nacional de Direitos Humanos, o programa, né, do PNDH 3, então existe um eixo, memória e verdade nisso, então havia, dentro desse contexto de consolidar a democracia, uma vontade do presidente Lula, e acredito que o momento histórico, o momento que o Brasil vivencia hoje, de ter aprovado essa comissão, que ter aprovado, pelo menos na Câmara, a gente espera que, né, que o Senado Federal aprove também, ainda não podemos sequer dizer que essa comissão está aprovada, porque ainda está sujeita à análise, né, à votação no Senado Federal, mas depois de aprovada no Senado, ainda terá 6 meses para se estruturar, 2 anos de funcionamento, que não é pouco tempo, na maioria dos países do mundo não chegou a 2 anos, funcionamento de nenhuma comissão da verdade. Eu acho que o momento histórico é muito simbólico e importante. Semana passada, por exemplo, o Conselho de Direitos Humanos da ONU aprovou por consenso, a pedido do governo da Argentina e da Suíça, inclusive uma organização da Argentina, CELS, a criação de uma relatoria especial para memória, verdade, justiça e reparação. Então a gente vive no mundo hoje a possibilidade, não só na América Latina, no nosso continente, mas de ter um olhar específico para garantir esse direito, que é um direito coletivo, né? A memória dos povos. Porque só conhecendo o nosso passado e esses fatos, essas circunstâncias, que a gente pode evitar que violações como essas voltem a ocorrer. E aí eu quero só né, eu vi que o deputado Ivan pediu para falar, inclusive semana passada, e quando nós falávamos da tortura, que ainda hoje os resquícios que temos, as práticas que temos hoje de tortura no nosso país, elas certamente têm uma relação com esse não conhecimento do que ocorreu nesse período. E acho que semana passada, na sexta-feira, foi enviado, acho que a gente tem que comemorar isso, um decreto que cria um mecanismo nacional de combate à tortura pela presidenta Dilma. Então, acho assim, as coisas elas não acontecem separadamente, né? Há um contexto de democratização, de consolidação da democracia no nosso país que a gente tem que, acho que comemorar, né? A nossa geração e... Deputado, o senhor comenta e aproveita e responde a pergunta do Danilo Abrantes, da Paraíba. Ele diz que é inconstitucional a Comissão da Verdade porque viola a cláusula pétrea que a lei não pode retroagir e que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Que é a sua opinião? Isso aí é um filigrano jurídico, né? Não tem nada a ver. Eu acho que nós temos que investigar a verdade. Isso é um direito dos povos e das futuras gerações. É uma garantia constitucional também. Está lá nas disposições transitórias da Constituição. Então, o problema não é esse. E eu quero conduzir a questão para o principal problema, que é o seguinte: havia um projeto de lei da deputada Luísa Erundina, também do deputado Chico Alencar, e tem para ser votado na Comissão de Defesa Nacional e Relações Exteriores, que revia a lei de anistia. Esse projeto não teve tirava... apoio. Não, o que aconteceu? Ele ficou 1 mês lá parado, sendo boicotado, e no dia da votação, inclusive, o presidente da comissão impediu a votação nominal.
para que as pessoas botassem a sua digital e o seu voto nisso. E a Comissão da Verdade foi votada uma semana antes. Mas a justificativa de alguns parlamentares, que eu acompanhei a discussão na comissão, era de que, aprovando o projeto da deputada Luísa Erundina, ficava invalidada a Comissão da Verdade. Para que aprovar a Comissão da Verdade? Não, pelo contrário, não ficava invalidada, ela ganhava força política. Era o contrário. Mas o principal é dizer o seguinte, é que não há correlação de forças. Então, ela ficaria inviabilizada no plenário por pressão de setores de direita ou de extrema direita. E o que nós vimos no plenário eram vozes absolutamente isoladas de pessoas que participaram, defendem a tortura, entende? E participaram do regime militar como torturadores e defensores da tortura. E não tinha ninguém ali no plenário disposto a não votar na Comissão da Verdade, ou aprofundar a verdade. O problema principal do Brasil é que esta questão, para a sociedade brasileira, passa a sensação de uma grande impunidade. O problema brasileiro de direitos humanos não é nem de quantidade, é de qualidade. Nós tivemos órgãos de imprensa que chegaram a dizer que aqui no Brasil não houve bem uma ditadura, mas uma dita branda. Entende? Esses mesmos órgãos emprestavam carros para colher presos políticos e levar para os DOI-CODs. Indo para a realidade, se a gente fosse voltar atrás no dia da votação da Comissão da Verdade em plenário, não foi uma votação nominal, a gente não sabe o que aconteceu, foi uma votação simbólica. Ela foi simbólica porque o governo aceitou, inclusive, todas as emendas do DEM, mas não aceitou daqueles que queriam votar. Da oposição. Da oposição. O que eu me pergunto é o seguinte, se a votação fosse aberta, teria sido aprovada? Certamente, mas certamente. Entende? Isso aí era, lá no plenário, era facilmente visível. Ninguém quer se identificar com o regime de força, com o regime militar, com a tortura, que é crime inafiançável, que é crime imprescritível. Mas se a comissão tivesse poderes punitivos, teria sido aprovada? Na minha opinião, sim. Na minha opinião, sim. É que faltou coragem ao governo para avançar nisso. Como se avançou em vários países da América Latina e se avança a cada dia. Então, o problema nosso é que o Brasil, em matéria de direitos humanos, me perdoe a Nadine, mas é o seguinte, o que acelerou a votação da Comissão da Verdade foi, sem dúvida, a resolução da OEA, que puniu o Brasil, que apontou uma falha em relação à guerrilha do Araguaia. Certo? O Brasil, porque estava dormitando lá, a Comissão da Verdade estava dormitando, como o próprio Edinho Araújo colocou, estava desde maio de 2010 lá. De repente, não vamos votar porque nós temos que dar uma resposta a isso. Nós vamos dar uma resposta a mais branda. Mas eu queria, para esclarecer o nosso telespectador, dizer o seguinte, como parlamentar brasileiro e de vários mandatos, e como ex-preso político, passou pelas mesmas questões aqui colocadas pelo Jarbas, pelo DOI-CODE do Rio de Janeiro, por 6 anos de clandestinidade, por condenação de 3 anos, e escrevi uma carta da prisão, foi parar aqui no Jornal do Brasil, no Le Monde, detalhando de ponta a ponta como é que era o sistema de tortura no nosso país. Eu quero dizer o seguinte, não há nisso nenhum revanchismo, há apenas o esclarecimento da verdade. Os nossos jovens precisam saber que nós vivemos um período ditatorial, que nós vivemos um período que não havia liberdade de reunião, de expressão, que havia censura, que havia tortura, perseguição, e que nós não queremos isso de volta. As delegacias de polícia têm ainda hoje tortura, que é resquício da ditadura militar e da impunidade dos torturadores. Então pode. Né? Essa questão é uma questão que precisa ser resolvida no nosso país. Por isso nós insistimos para que nós dessemos um salto de qualidade nessa questão. Então, a Comissão da Verdade, Dinho, na minha opinião, sairia reforçada. Porque eu tenho certeza que o problema não é se a pessoa é parcial ou imparcial. Ninguém vai nomear uma pessoa parcial na Comissão da Verdade ou imparcial. O problema é que, se você vai julgar um torturador, um chefe da repressão, né, você vai dizer, olha, aconteceu isso aqui. Alguém pode dizer, é parcial. Não, é a verdade. Essa é a Comissão da Verdade. As perguntas, Nadine quer responder? Não, só em relação a essa questão
da parcialidade, né? Eu acho que a prerrogativa de que a escolha é da presidenta Dilma, eu acho que isso responde, assim, porque tenho certeza que a presidenta, né, ela... Há indicação política e há concursados também, na Comissão da Verdade. Há indicação política e há concursados também. Sim, os 7 membros são escolhidos pela presidenta, assim como ocorreu em praticamente todos os outros países que tiveram Comissão da Verdade no mundo. Então, é natural que o chefe de Estado tenha essa prerrogativa. E, além disso, tem os cargos de livre nomeação, que são os 14 já mencionados pelo deputado Edinho, para além, claro, das universidades, os organismos internacionais, as sociedades, os comitês de apoio. Aline, então, eu vou dar uma pergunta para o senhor, quero fazer e o senhor comenta também. É do Romeu Júnior, ele que é do Rio de Janeiro. Ele fala sobre a anistia e as indenizações aos ex-presos políticos. Pergunta se o senhor foi indenizado pelo Estado brasileiro. Eu era funcionário, eu era professor concursado. Entre 15 mil candidatos, tirei primeiro lugar e era funcionário do Ministério do Trabalho. Eu fui anistiado há 2 anos atrás. Eu recebo 4 mil de indenização. Não recebi 36 anos de fundo de garantia. E isso é o problema. Agora, as pessoas esquecem, ontem fez 65 anos do Tribunal de Nuremberg. Então, as pessoas não têm lastro de humanismo. A ONU recomenda a criação dessa comissão de verdade. Então, o que acontece? Revanchismo, o deputado colocou, revanchismo é se a gente quisesse caçar mandato, se a gente quisesse prender eles como prenderam a gente, torturar, roubar a gente, fazer um enxoval roubando as coisas da gente, dos presos políticos. Então, não há revanchismo, a gente quer verdade e quer enterrar os nossos mortos. Então, do ponto de vista, do Código Penal, eles... sequestrar não é crime comum, torturar, esquartejar, estrupar homens e mulheres, tudo isso é crime comum. Agora, existe a versão dos militares na comissão? É uma pergunta do José Luiz Bezerra para o relator. Existe. Porque ele está preocupado com o seguinte: os esquerdistas, que ele coloca entre aspas, serão ouvidos. Há espaço para a versão dos militares? Se é que há a versão dos militares, se é que é justificável? O caráter da comissão é uma comissão plural. Plural quer dizer que tem assento, todos podem ter assento à comissão. Aí será o critério que a presidenta Dilma vai adotar e nós temos que confiar, nós temos que depositar esse voto. A presidenta da República detém todas as informações e ela, inclusive, com certeza, ela que foi presa política também. Ela tem, com toda certeza, ela vai procurar fazer uma comissão que seja o espectro da sociedade intelectual, de pesquisadores, de acadêmicos. Portanto, o civil, o militar, o torturado, qualquer pessoa pode vir a fazer parte desta comissão. Tá? O importante é que ela tenha contribuições a dar. E nós esperamos, o objetivo principal desta comissão, que eu disse que é o coroamento do processo democrático, é esse compromisso que nós temos com as futuras gerações de botar luzes sobre todos os fatos ocorridos para que não tenhamos mais vítimas como essas que aqui estão neste programa. É isto que todos nós não queremos, né? E eu quero aqui dizer que esse é o compromisso. E eu acredito, nós não podemos prejulgar o trabalho desta comissão. O que nós temos que, a comissão, eu acredito no seu trabalho, é de que ela vai oferecer todos os elementos para que o Brasil nunca mais volte a ter um período de tanta violação de direitos humanos e de tanta ditadura, de são 2 tantos anos, atos, não é, que violaram os direitos do cidadão e da cidadã. Um comentário importante, já que se tocou na questão dos militares, eu acho que é muito importante a seguinte questão. Aqui no Brasil, né, é bom dizer que as Forças Armadas, como um todo,
não participaram do processo de repressão. Foi um núcleo duro que comandou os presidentes da República, mas nem todos, né, sujaram a mão de sangue e não tem que pagar por isso. Muito menos... 10 mil foram perseguidos, caçados. Inclusive 10 mil foram perseguidos militares. O ministro Mário Miranda escreveu essa semana, muitos deram a vida muitos militares, porque resistiram inclusive. ao regime. Agora, mais ainda a nova geração de soldados cabos, e que não tem nada a ver com os oficiais, que não tem que carregar a cruz e a canga daqueles que usaram, né, a tortura como política de Estado. Aqueles que fizeram órgãos de repressão com a sofisticação que teve o DOI-CODE do Rio de Janeiro, com as suas câmaras de tortura, entende? Com os seus estudos psicológicos, entendeu? Como se fosse campos de concentração. Com assessoria internacional. O adido militar da França no Brasil, que é do processo na história da humanidade, que inaugurou a tortura com choque elétrico na Argélia, era amigo do Figueiredo, e eu sofri na PE do Rio de Janeiro a influência dele. Ele dava assessoria. O adido militar da França dava assessoria aos torturadores que nos torturavam. É uma política de Estado. E vejo o reducionismo. As pessoas perguntam se eu fui anistiado, né? Então, é esse negócio da anistia e da luta armada. Eu participei da luta armada. Agora, o Vladimir Herzog participou da luta armada, o Manuel Fiel Filho participou a freira Marina, que foi estrupada em São Paulo, participou da luta armada. É um reducionismo propício a dizer que a gente é oportunista e todos aqueles chavões dos nossos inimigos. Foram as liberdades que foram caçadas. Tinha dedo duro em tudo quanto é lugar. Eles, por pouco, conseguiam a capacitação da ditadura portuguesa, que em cada lugar tinha 2 delatores e um não conhecia quem era o outro. Se um não prestava relatório, o outro prestava um relatório e o outro, dedo duro, ficava sujo diante da máquina de tortura. Então, isso é reduzir todos os militantes a que queiram a anistia. Veja bem, 92 mil foram torturados, apenas 60 mil requereram anistia. Eu ainda Entende? não requeri. Apenas 60 mil. E talvez agora, talvez agora, muitos já morreram. A Comissão da Verdade pode abrir esse espaço. E uma coisa que eu acho importante falar, dentro do que o deputado falou, o deputado Ivan Valente acabou de falar também, é que a Comissão da Verdade, ela é da verdade e ela tem como objetivo a reconciliação nacional. Eu acho que isso deve pautar o trabalho da comissão e pautará com certeza. Porque essas coisas elas não podem se repetir no nosso país, em nenhum país democrático. E hoje nós temos já, em relação, por exemplo, à sentença da Corte, que eu mencionei anteriormente, a presença, uma coordenação conjunta, uma atuação conjunta do Ministério da Defesa, com o apoio do Exército, do Ministério da Justiça, Secretaria de Direitos Humanos, familiares de mortos desaparecidos políticos, Ministério Público Federal, atuando, por exemplo, nas buscas por corpos de desaparecidos políticos mortos na guerrilha do Araguaia. Então, assim, isso expressa já a possibilidade dessa reconciliação, de vivermos de fato em um regime democrático. A gente está quase no final do programa, quero um esclarecimento do relator. Depois de 2 anos, que é o prazo para trabalhos da comissão, os relatórios, se é que eu posso me referir aos trabalhos como relatórios, eles serão disponibilizados para o público através de que meio? Bom, primeiramente, o trabalho será um trabalho de total abertura. Serão sessões públicas, todos terão acesso a esse trabalho. E também prevê a lei que o Arquivo Nacional vai deter todo esse acervo, todas essas informações que virão à luz com esse trabalho que será realizado pela comissão. Eu estou convencido de que nós vamos completar todo esse processo democrático do nosso país com esse trabalho que será realizado por essa comissão imparcial, plural, e que oferecerá toda a abertura que a sociedade brasileira espera e
cujo compromisso temos com as gerações futuras de que nunca mais teremos ditadura nesse país, violação dos direitos humanos, este horror que foi este período. O que a Comissão da Verdade deve ser e o que ela não pode ser? 2 ou 3 frasezinhas para a gente encerrar o programa, Jarbas. O que ela não pode ser é contestar as pressões. Eu discordo do deputado que falou que foi amplamente discutido. O que a gente soube pela mídia foi que os militares faziam pressão contra isso, contra aquilo. E o projeto veio acabado do Ministério da Defesa. Então, são coisas inconciliáveis, as manobras políticas e a verdade histórica. Então, o que a Comissão da Verdade não pode ser? É manobra política. O projeto foi gestado na Comissão de Direitos Humanos, Secretaria de Direitos Humanos, da Justiça, da Defesa, sim. Portanto, teve uma ampla participação de todos os setores do governo e depois foi debatido pela Casa do Povo, que é a Câmara dos Deputados. Nós somos representantes do povo e a votação se deu de forma simbólica, com a participação de todas as lideranças e com o acatamento de algumas emendas por parte dos partidos de oposição. Ela não pode ser movida por revanchismo, por ódio, e ela deve ser, de fato, uma comissão que dê conta de garantir o direito à memória e à verdade para o povo brasileiro. Não, para mim ela não pode ser uma comissão de meia-verdade. Então, se ela tiver poder para fazê-lo, ela deve fazer, mas eu acho que ela não está com o instrumental. Eu quero que ela avance o máximo, torço para isso, né? Mas quero dizer que a Comissão da Verdade ainda não vira a página histórica da ditadura militar. Ela é bastante insuficiente. Ou seja, enquanto não houver a investigação e a punição dos crimes de tortura no nosso país, nós não vamos conseguir fechar essa ferida provocada pela ditadura militar. Torço para que avance, né? E é lógico, nós queremos mais democracia, queremos memória, justiça, assim por diante. Mas o Brasil precisa dar um salto de qualidade. Ele não pode permanecer atrás, né, no combate à violação dos direitos humanos e na recuperação da sua história. O país que não sabe a sua história, o seu passado, né, não consegue discutir o presente e operar o futuro. É isso que nós queremos para a nossa juventude, é isso que nós queremos com a verdade histórica. Vamos torcer que seja aprovado o mais rápido possível no Senado e sancionado pela Presidente da República. É uma comissão que objetiva a reconciliação nacional. Tá certo. Bom, agradeço a presença de todos vocês aqui no Expressão Nacional e a companhia de você de casa que sempre nos acompanha. A gente se vê no próximo Expressão Nacional, semana que vem. Até lá.